Desejo saudar todos os retirantes, essa linda Umimobrarte, com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou aproveitar que nós estamos de pé, em reverência à palavra de Deus, eu vou ler aqui, não apenas 3 versículos, mas na totalidade o Salmo de número 131, que é composto apenas de 3 versos. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Podeis assentar? Motivo de muita alegria para mim, uma oportunidade da qual nós não podemos deixar de agradecer a Deus por estar nos dando, de mais uma vez podermos participar de um retiro da Umimobrarte e ver realmente que Deus tem feito coisas grandiosas, né? Depois de uma pandemia, mais de 2 anos sem ter muitos dos nossos trabalhos e o retiro, a Umimobrarte não foi afetada. Pelo contrário, o Senhor regou o jardim cresceu e floresceu ainda mais. Isso é motivo de muita alegria. Todas as vezes que eu estou em um retiro, eu sou tomado pela gratidão, né? Que a graça me deu de ter sido escolhido, Deus ter feito um processo na minha vida, e eu estar aqui no meio de vocês já é motivo de eu ter muita gratidão ao Senhor. Mas eu quero ser bem prático aqui na palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há alguns dias, algumas semanas. Eu venho meditando nesse pequeno salmo, né? Apenas 3 versos, mas grande em profundidade. Eu acredito que dentro do cronograma de Deus ele tem feito uma coisa extraordinária no meio do seu povo. E dentro do cronograma de Deus, o Senhor já estava nos preparando para esse retiro desde o domingo anterior ao retiro, né, na qual nós estávamos em intercâmbio e começamos a estudar a vida do salmista Davi na perspectiva de onde Deus começa a revelar o efeito de um homem que tem nele o Espírito Santo de Deus apoderando a sua vida e coordenando todas as suas ações. O salmista, nesse salmo, ele vai orar a Deus e ele vai expressar a sua oração através de um hino, e ele vai dizer algo que eu considero de grande ousadia diante de Deus, e algo que já foi falado muito. O Senhor tocou muito nessa tecla aqui nesse retiro. Ele começa o seu cântico, que é uma oração, da seguinte forma: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Um homem chegar diante de um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, e declarar para esse Deus que pode esquadrinhar, e que é o único ser que pode esquadrinhar de uma forma perfeita os intentos mais ocultos do coração do homem, e um homem chegar diante desse Deus, que tem um homem na sua frente como um raio-x, e declarar que o coração dele não era um coração soberbo, que os olhos deles não haviam se exaltado, e que ele não se exercitava, né, em grandes coisas
em assuntos que ele entendia ser grandioso demais para ele. É uma oração ousada, é uma oração de alguém que tem humildade e que tem sinceridade no seu coração para chegar diante de Deus e declarar essa afirmação grandiosa. E o salmista, quando ele fala isso aqui, a minha mente se remete lá na sua ainda tenra idade, ainda mais, quando ele estava lá, no meio do campo, apacentando as ovelhas do seu pai, e ali ele vivenciando os desafios que foram propostos para ele, ainda na sua tenra idade. Davi, ele se ocupava em viver cada experiência que Deus dava a ele da melhor forma possível, sem ficar tentando se preocupar ou se ocupar com coisas que para ele eram elevadas demais. Eu acredito que quando Davi enfrenta um leão para salvar as ovelhas do seu pai, que quando ele enfrenta um urso para salvar as poucas ovelhas do seu pai, ele não tinha em mente que aquilo ali era um exercício de treinamento para uma missão ainda muito mais difícil que Deus daria a ele lá na frente. Ele não tinha ideia de que cada dia da vida de Davi era uma preparação que Deus estava exercendo sobre ele, porque aquele jovem que não tinha o seu coração elevado, que era humilde, era o jovem que Deus havia escolhido para ser o homem segundo o seu coração. E isso é maravilhoso, porque nós vemos que Davi, ele vai fazer a declaração e depois ele vai falar sobre algo muito maravilhoso, que vai declarar que Davi, ele venceu o urso, Davi, ele venceu o leão, Davi, ele venceu o gigante, Golias, mas antes disso tudo, Davi, ele tinha tido a experiência de ter tido uma vitória ainda muito mais dificultosa e muito mais gloriosa do que essas duas vitórias. Porque ele vai declarar: certamente, de certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Davi, ele vai usar, como é um poeta, um homem que tem a sensibilidade de descrever a realidade que ele vive e entende com palavras. Davi, ele vai usar uma simbologia um pouco paradoxal. Algumas versões vão trazer o texto de um jeito, mas nós temos trabalhado no texto, e eu vou me atentar ao que a versão revista e corrigida traz para nós, que chamou muita atenção quando Davi vai dizer que ele fez com que a alma dele ficasse sossegada, igual uma criança que é desmamada da sua mãe. E nós sabemos que uma criança, quando ela passa pelo processo de desmame, ou seja, que a mamãe entende que chegou a hora de tirar dela o leite materno, a amamentação, nós sabemos que esse processo ele não é um processo agradável para a criança. Pelo contrário, ele é um processo que gera desconforto, que gera angústia, que gera sofrimento na criança, porque a criança está acostumada com aquele alimento, e para ela aquele alimento ali é o alimento certo, é o alimento que, além de saciar a sua fome, traz a ela a calmaria, porque é a união de duas coisas. É a união onde ela vai ser satisfeito a sua necessidade material e carnal, o seu apetite, e todas as vezes que ela vai ao encontro dessa satisfação, ela encontra uma outra coisa que também lhe traz muita alegria, que é o conforto dos braços da sua mãe, que lhe traz o afeto, aonde é transmitido o amor, onde ela sente o calor.
E ali, unido a essas duas coisas, Davi vai usar essa simbologia para dizer que ele havia vencido a guerra contra o orgulho do seu coração. Por isso ele vai declarar, no verso de número 1, que o coração dele não era elevado, que os seus olhos não eram altivos e que ele não se ocupava com grandes coisas. Como o apóstolo João, lá na sua epístola, bem nos lembrou sobre o perigo dessas três coisas: a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do coração e a soberba da vida. É aquilo que nós temos que lutar para vencer e sermos vitoriosos diante do nosso Deus. Vencer a concupiscência da carne, vencer a concupiscência dos olhos e vencer a soberba da vida. Ele vai usar esse simbolismo, trazendo para nós também que a criança, ele disse que não se ocupava com grandes coisas. A criança, ela não determina o momento em que a sua alimentação vai ser alterada, que ela vai começar a receber um alimento mais forte. Mas quem faz isso é exatamente a mãe, a qual o salmista está usando como uma referência para dizer que assim como a mãe fazia com o seu filho, e depois desse processo de sofrimento, de incômodo, em que a criança é tirada do seu estado de conforto para o estado de desconforto, não para o seu mal, mas para o seu bem. O tempo passa, a criança chora, a criança esperneia, a criança sofre, a mãe também sofre vendo a criança sofrendo, mas chega um determinado dia em que a criança já não procura mais o leite materno, ela não vai buscar mais porque ela foi desmamada, mas tem uma coisa que ela não vai deixar de buscar, que ela jamais vai esquecer, que jamais vai poder ser retirado dela, que é o prazer da segurança, o conforto e o calor dos braços da sua mãe. Davi, ele está usando isso como um simbolismo, como uma parábola, para dizer que ele havia vencido o orgulho do seu coração. Porque muitas das vezes nós somos como uma criança ainda em fase de mamar. Nós nos apegamos a coisas que são temporárias e que não têm, Nós vamos crescendo como servo de Deus, vamos amadurecendo, e as coisas que eram de um alimento para nós, já não nos alimenta mais. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais a nossa alma vai querer ser nutrida por Ele. Mais alimento forte, alimento substancioso a nossa alma vai necessitar para estar diante de Deus. E aí eu paro para agradecer a Deus com gratidão, e eu vejo um cenário aqui maravilhoso nesse lugar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo vários filhos de Deus que já passaram pelo processo de desmame. Não tem ninguém aqui reclamando, ninguém gritando, ninguém chorando, ninguém aqui triste por nada que esteja lá fora, que seja nos oferecido, que venha lá de fora, que possa satisfazer a nossa alma, porque nós já fomos desmamados e nós temos a experiência de estarmos nos braços de Deus. No início aqui, me veio duas situações à mente: Ana e a mulher do poço. E aí Deus, ele mostra que ele está em cada detalhe aqui nesse lugar e orientando, quando ele inspira o pastor Cláudio a nos trazer no primeiro hino, um hino que a princípio eu não conhecia, e que tem uma letra maravilhosa que vai dizer assim, é um convite, O poeta também, o salmista, vai dizer assim: ouvi o Salvador dizer, presta atenção, vem descansar em mim, e nos meus braços pode ter consolação sem fim. Aí a resposta daquele que ouviu o convite: então eu vim e lhe entreguei
meu triste coração. Resultado: abrigo, paz e gozo achei consolação. Aí o Salmo continua e diz, outro convite: ouvi o Salvador dizer, de graça eu sempre dou, águas vivas, vem beber. Da vida a fonte eu sou. Aquele que recebe o convite. Vim a Jesus e me prostrei, às águas e bebi, jamais a sede sentirei, estando sempre aqui. O Senhor, Ele tem, nesses dias, alimentado a nossa alma com um alimento espiritual. E Ele nos trouxe aqui para que nós viéssemos receber dEle esse convite, porque no início desse grande retiro nós ouvimos o convite de Deus. Foi falado para nós que se você tivesse a fé, o Senhor estaria ao seu lado. E se você pedisse a Ele que Ele lhe desse um abraço, Ele lhe abraçaria e lhe daria alegria. E Deus fez isso aqui nesse lugar. Eu creio que aqui Deus curou, aqui Deus restaurou, aqui Deus alimentou, aqui Deus levantou quem estava caído, aqui Deus animou quem estava desanimado, aqui Deus fortaleceu quem estava fraco, aqui Deus abriu uma perspectiva para quem estava com uma visão curta da obra, aqui Deus tocou em corações de jovens para aceitar o processo de Deus. É Deus falando e nos convidando. Ana, a jovem Daina, na sua palavra, no final, ela leu uma das estrofes de um hino que para mim é maravilhoso, que é o 577 da harpa, né, em fervente oração. É um hino que fala que se você estiver diante de Deus, e você for buscar a Deus, e você não ter a paz que Ele pode dar, o hino vai dizer que é porque Deus não encontrou que a sua alma totalmente se abriu e se entregou diante de Deus. Quando nós nos entregamos o nosso coração totalmente diante do Senhor, Deus faz maravilhas na nossa vida. Ana é um grande exemplo disso. Uma mulher que todos os anos subia até Siló para adorar. Mas quando nós começamos a estudar o livro de Samuel, eu vi que todas as vezes que Ana ia até Siló, aquela ação de Ana, aquele culto para Ana, ele era sempre traumatizante. Porque Ana era estéril. E o seu marido tinha uma concubina, que tinha filhos. E todas as vezes que eles subiam para adorar a Deus na casa de Deus, né, aquela mulher era usada para tirar de Ana a sua alegria, porque a insultava, zombava dela, e quando chegava lá no templo, enquanto todos adoravam, enquanto todos se alegravam, a Bíblia vai dizer que Ana não comia, que Ana não falava, que Ana não fazia nada, que aquilo ali para ela era um desgosto. Mas teve um dia que Deus chamou Ana para promover na vida dela um desmame e oferecer para ela a experiência de Ana estar verdadeiramente nos braços, no colo de Deus. Deus fez em Ana o mesmo convite que Ele fez aqui nesse hino para o autor. Porque Ana, em uma dessas idas, Ana estava lá, mas algo foi diferente no coração de Ana. Ela recebeu o convite de Deus. Deus falou: Ana, vem. E Ana, ainda meio relutante, sofrendo, ainda ali no processo de desmame, desconfortável, e Deus falando com uma doce voz: vem, Ana, vem para os meus braços. Eu quero te dar o calor do meu amor. Eu quero mostrar para você que muito mais do que a tua necessidade, do que aquilo que tira a tua paz, de que aquilo que você acha que é a sua maior necessidade, que é ter um filho, eu quero provar para você que eu posso dar coisa ainda muito mais excelente para você. E Ana entra no templo de Deus.
E Ana é tocada pelo Espírito Santo. E Ana procura um cantinho. E Ana coloca o seu rosto em terra. E ela não grita. Ela não faz um alvoroço como uma criança. Mas ali Deus começa a vir com os seus braços e envolver Ana. E Ana começa a entender que é um momento de dar um passo à frente, de ter uma experiência nova com Deus. E ela começa ali a derramar o seu coração. Ela começa a buscar ali a paz, que o hino 577 da harpa diz. E ela começa a abrir a alma dela. E quando Ana começa a dar lugar a Deus e abrir a sua alma, o Senhor começa a injetar nela a paz. E Ana sente a paz. E Ana ora. E ela faz um voto a Deus. Mas ela tem uma experiência diferenciada naquele momento, naquela busca para com Deus. Ana experimentou deixar de lado aquilo que lhe incomodava, esquecer aquilo que era uma pedra no sapato dela, e ela experimentou estar nos braços de Deus, no colo de Deus totalmente satisfeita em Deus. Ela encontrou ali algo de muita experiência, muita substância na sua vida, de tal forma que eu ouso falar alguma coisa. Muitos podem não concordar, mas é o que vem no meu coração quando eu vejo a história de Ana, né? Certa vez eu preguei e falei sobre isso. A Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias dentro do peixe, depois foi lançado numa praia, num determinado lugar. Quando os ímpios, os incrédulos, os doutores ouvem isso, ele diz: isso é a história da carochinha, isso é mito, isso aí é coisa inventada pelo homem. Sim, pode ser para eles. Mas para nós, se a Bíblia tivesse dito que foi o contrário, que Jonas engoliu o peixe, nós assim creríamos e defenderíamos a voz de Deus. Porque para nós não há limites para o poder de Deus. Deus ele é ilimitado no seu poder. E eu creio, porque a Bíblia diz que quando Ana se levanta, já que ela derramou tudo no altar de Deus, quando Ana se levanta, o seu semblante não é mais um semblante de alguém que está em aperto, em desconforto, de alguém que está passando pelo processo de desmame. Não, é o semblante de alguém que experimentou a coisa mais maravilhosa que pode ter na vida de um homem que nós temos experimentado aqui, que é estar na presença de Deus. E diz a Bíblia que ela foi para sua casa. Sim, Deus abençoou, Deus ouviu a oração de Ana. Mas eu creio numa coisa, que se mesmo que Deus não tivesse dado Samuel para Ana, se Deus resolvesse que Ana viveria estéril, se não houvesse um projeto dentro da perspectiva de Deus na vida de Ana, uma coisa eu tenho certeza: nunca mais Ana seria a mesma Ana. Se ela tivesse que voltar no outro ano em Siló, ela já não voltaria, nada, nem Penina, nem ninguém tiraria dela a alegria de estar na presença de Deus. Esse é um momento maravilhoso, né? E é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós de gratidão, porque as gargalheiras foram tiradas do nosso pescoço. E nós não temos buscado nada que o mundo lá fora tem nos oferecido. Agora nós já somos filhos um pouco mais maduros. Já saímos do leitinho de Deus mesmo. E nesses dias, Deus tem nos alimentado com um alimento forte. Alimento que vem do céu. Que fará com que, quando nós sairmos daqui, tivermos a experiência de quando chegarmos no mundo, termos ainda mais nojo desse mundo, de olharmos para o banquete de Deus e sabermos que ali sim está aquilo que a nossa alma se agrada, e que o Senhor possa continuar falando melhor em cada coração. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.